Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso dia 4 da Jornada da Libertação. Hoje a nossa sessão é Divorciando do Perfeccionismo e do Medo de Errar. Quem nunca, como eu disse na gravação preliminar, naquele áudio que eu mando, com algumas consciências sobre o trabalho do dia, todos esses comportamentos, esses sentimentos que a gente vem trabalhando nessa jornada são todos comuns a todos nós. Porque todos nós temos mais em comum do que a gente imagina. Então, sai na frente. Quem compreende que tudo isso faz parte de quem nós somos, de quem nós estamos, mas não aceita passivamente que a vida fique parada, estagnada, que a gente fique olhando a vida passar. Não, a gente está aqui porque nós escolhemos nos libertar de tudo isso, dar os primeiros passos para a completa libertação, através dos atendimentos energéticos que nos fortalecem, nos empoderam e fazem as limpezas e liberações necessárias para que tudo flua de uma forma bem mais tranquila e harmoniosa. Então, eu agradeço a escolha de cada um de vocês e, mais do que agradecer, eu parabenizo você por estar se priorizando e se dando essa oportunidade de transformação. Então, a partir de agora, eu peço que você se coloque numa posição confortável, se possível, se não, tá tudo perfeito como é. Você pode ouvir essa sessão quantas vezes desejar. Lembrando que quanto mais vezes você ouvir, mais você abre espaço para essa energia atuar em você. Mais você aprofunda e recebe desse tratamento. Você pode ouvir enquanto dorme, enquanto toma banho, enquanto dirige. Não importa. O importante é você escolher receber dessa sessão que quando você fez a inscrição na jornada, você já escolheu. E pode continuar escolhendo. E você já recebe dela, independentemente de ouvir essa gravação ou não. Porque você recebe no exato momento que eu faço. Então, chega de conversa. Permaneça aí com o seu corpo, confortavelmente sentada, sentado, deitada, deitado. Aquilo que for melhor para você, mais gentil com o seu corpo. Feche os seus olhos, eleva os seus pensamentos ao que tem de mais sagrado no universo. Vamos sentindo a aproximação dos nossos guias, mentores, protetores, nossos anjos da guarda, pedindo auxílio a toda essa egrégora de luz para que dê amparo e sustentação para esse momento, que estejam presentes ao nosso lado, guiando as nossas emoções. Porque a partir deste momento eu escolho ser contribuição, tão somente. Eu me coloco como um canal divino aqui. E que contribuição a sessão de hoje pode ser para cada um que escolhe realmente receber dela. Quanto você pode escolher receber que vai transformar a sua vida a partir de hoje? Quanto você pode escolher receber que vai transformar a sua vida a partir de hoje? Eu chamo os meus anjos da criação, o anjo da polaridade feminina, o anjo da polaridade masculina, o anjo que transcende as polaridades e o anjo da essência divina. Peço que eles façam círculos de proteção e banimento ao redor da mesa, ao redor do ambiente em que eu me encontro e ao redor de cada um dos integrantes do grupo Jornada da Libertação.
para que nada do que está fora possa atrapalhar esse momento, para que possamos permanecer blindados, impermeáveis a qualquer energia negativa ou ser de baixa vibração, e permeáveis apenas ao que é bom, belo e sagrado. Vai respirando profundamente, se conectando com você, com a mesa. Traga uma intenção para o seu coração. Isso, e respire. E quanto mais você respira, mais você relaxa. Isso, muito bem. Neste momento, eu peço aos anjos para fazerem o meu ancoramento na mesa, para que eu possa trabalhar como operadora e também como pessoa a ser atendida pela mesa na sessão de hoje. Agora eu peço aos anjos que façam o ancoramento da egrégora Jornada da Libertação. Toda a egrégora da Jornada da Libertação, todos os integrantes do grupo, todos os participantes sendo ancorados na mesa nesse momento. Vamos ancorando os temas agora. Primeiramente, vamos ancorar divorciando do perfeccionismo, desculpa. Divorciando do perfeccionismo, para que a gente possa se libertar desse excesso de exigência, de atingir a perfeição, de fazer tudo perfeito o tempo todo, entendendo que perfeição não existe e deixando de usar o perfeccionismo como um processo de autocobrança contínua que acaba por paralisar a gente. Ah, porque se não estiver perfeito, eu nem faço. Se não for para ser perfeito, nem começo. Como seria se libertar desse comportamento prejudicial? Uma coisa é querer atingir a excelência, outra coisa é querer que tudo saia perfeito o tempo todo e deixar de agir se assim não for. Agora vamos ancorar o divórcio do medo de errar, para que a gente trabalhe o medo de errar durante essa mesa, para que a gente possa se libertar desse medo infundado. E se eu te dissesse que o medo, ou melhor, que o erro é um grande professor? Como seria errar para aprender? Pois a cada erro nós temos a certeza de que aquele não é o jeito melhor de fazer, aquele não é o melhor caminho, aquela não é a melhor estratégia. Todo erro é uma grande oportunidade de aprendizado, desde que a gente veja dessa forma, desde que a gente pare de ver tudo no negativo e se abra para ver as coisas boas, as bênçãos que tem em cada ação, em cada acontecimento da nossa vida. Então, neste momento, eu pergunto à mesa: quantos por cento eu estou ancorada na mesa? 100%. Quantos por cento o grupo da Jornada da Libertação está ancorado na mesa? 100%. Quantos por cento os temas divorciando do perfeccionismo e do medo de errar estão ancorados na mesa? 100%. Tudo alinhadinho, já prontos para começar. Eu pergunto aqui, qual é a energia da egrégora nesse momento? Qual é a energia da egrégora da Jornada da Libertação antes da gente iniciar a mesa? 6.000 Hz.
Então, estamos vibrando em 6.000 Hz. Estamos ali, ó, no limite entre o que é aceitável e o que é desequilíbrio. Estamos um pouquinho abaixo, já entrando nessa zona de desequilíbrio. Quantos desequilíbrios nós estamos nos proporcionando ao exigirmos a perfeição de nós mesmos, a paralisarmos com medo de errar? Então, eu pergunto aos anjos, na estrela de evolução da alma, da evolução consciencial do grupo, como o grupo da Jornada da Libertação está em relação aos temas em tratamento? Em que fase de consciência nós estamos? Como na mesa de ontem, estamos no ancoramento. Já despertamos, já passamos da fase de curiosidade, já começamos a entender que medo de errar e perfeccionismo são prejudiciais para a gente. Sabe que às vezes eu me lembro, quando eu era mais nova, ia para algumas entrevistas de emprego, em escritórios de advocacia, eu tinha dificuldades de falar sobre as minhas qualidades, sobre os meus pontos fortes. Acho que a dificuldade vem quando a gente não se conhece suficientemente ainda, ou quando a gente ainda atua naquelas crenças de que é feio falar bem da gente. Não é legal ficar falando das nossas qualidades. Nossa, isso é arrogante. Nossa, isso é te dá um ar de superioridade. Ai, tá se achando. E quantas vezes a gente tem dificuldade de falar a parte boa. E eu lembro que naquela época, quando pediam alguma qualidade minha, eu falava que eu era perfeccionista. Acredita nisso? Como assim? Desde quando perfeccionismo é qualidade? Pelo contrário, quanto maior o grau de perfeccionismo, maior é a dificuldade da gente avançar. Mais a gente procrastina, mais a gente paralisa, mais a gente estagna, mais a gente não faz o que tem que ser feito. Então, a partir de agora, a gente tem que pensar melhor feito do que perfeito. Porque é só através das nossas ações que as coisas vão acontecer na nossa vida. E se a gente ficar esperando estar perfeito para agir, a gente não age. E se a gente não agir, nada acontece. Então, melhor feito do que perfeito. Vamos lá, qual é o primeiro portal? Eita, já vamos hoje começar pelo tratamento. Pelos tratamentos, às vezes acontece isso. Assim, 80% das mesas começa no portal do aprisionamento. Mas algumas, dependendo do que vai ser trabalhado, a mesa primeiro, ela manda a gente para o tratamento, que é justamente para a gente baixar as barreiras, para a gente liberar espaço para receber da energia da mesa. Porque às vezes aquilo está tão impregnado em nós, é tão natural para nós, faz tanto parte de quem nós somos, dos nossos comportamentos, do nosso padrão mental, que fica difícil começar a quebrar as correntes das prisões sem antes dar uma maciada. Passar pelos tratamentos antes é como se nós fôssemos um bife que precisa primeiro ir para a tábua e receber umas marteladas para poder ficar macio, para depois ser saboreado, ser levado à frigideira com mais eficiência para ser comido depois. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas é o que veio para mim agora. É um processo de preparo, isso que importa. Então, qual que é o primeiro tratamento? Pedindo, os anjos já estão ativando aqui o portal, enquanto a gente ficou falando, o portal estava sendo ativado, abrindo e ativando, para que a gente possa receber todos os tratamentos necessários para melhor contribuição dessa mesa. E olha qual o primeiro tratamento que sai aqui. É o tratamento de perdoar. Então eu peço aos anjos para trazerem e liberarem toda energia que nos impede de perdoar.
para que a gente possa ter liberdade, se libertar de tudo que nos aprisiona ao perfeccionismo e ao medo de errar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Tá vindo aqui para mim como os anjos são perfeitos em tudo que eles fazem, não é? Tudo é como tem que ser. E quando a gente entra nesse estado de permissão, de entender que nem sempre as coisas vão sair como a gente quer que elas saiam, porque muitas vezes a gente não faz nem ideia de que tudo pode sair completamente diferente e ainda assim atingir o objetivo final daquilo que a gente quer. Saiu aqui, desculpa, nem falei, né? Saiu o tratamento do se perdoar. E eu peço aos anjos, então, para trazerem toda a energia que está nos impedindo de nos auto-perdoarmos em relação ao nosso medo de errar e ao perfeccionismo. Aqui é um chamado para a gente se perdoar pelos momentos que a gente deixou de fazer com medo de errar ou por ser perfeccionista. Perdoa. A gente fez o melhor que podia com a consciência que a gente tinha. E a partir de agora, com o nosso aprendizado, com a expansão da nossa consciência, a gente já sabe como fazer melhor. E é isso. Transformar memórias em aprendizados. Eu peço aos anjos neste momento para trazerem toda a energia de contribuição possível, para que nós consigamos transformar todas as nossas memórias em aprendizados. Lembra que eu falei no começo? Isso tem tudo a ver com o medo de errar. Talvez porque nós já erramos em algum momento no passado, e essas memórias de erro aumentam o nosso medo de fazer de novo e errar de novo. Mas quando a gente entende que aquele erro do passado foi um aprendizado, e a gente transforma essa memória em aprendizado, a gente entende que aquele erro nos mostrou um caminho a não seguir, uma estratégia a não adotar, uma forma de não fazer, e agora a possibilidade de errar é menor. Quanto mais a gente erra no caminho, mais a gente esgota as possibilidades de erro. E as chances de dar certo vão aumentando. Já parou para pensar nisso? Pois é. Limpeza com a luz supramental. Fecha os seus olhos, respira fundo. Eu peço aos anjos para trazerem uma luz supramental e que através da consciência elevada dessa luz, essa luz possa entrar pelo nosso coronário e banhar todos os nossos corpos e elevar os níveis de consciência de todos nós, para que possamos expandir a nossa realidade e nos libertarmos de tudo que nos aprisiona no perfeccionismo e no medo de errar. Força de Cristo, adoro essa energia. Se mantenha de olhos fechados, respire ainda mais profundamente. Respirar é transmutar energia, é mudar o seu estado. Às vezes de um estado ansioso, tenso, para um estado mais calmo, mais sereno, de mais leveza. Perceba uma luz dourada te envolvendo nesse momento. Uma luz dourada crística que vai entrando por cada poro da sua pele, vai ingressando nas células do teu corpo. Isso, te envolvendo da cabeça aos pés, dos pés à cabeça.
essa forte luz dourada, crística, cintilante. Isso. Eu peço aos anjos para ativarem a força de Cristo, ativando a força de Cristo em todos nós do grupo da Jornada da Libertação, para que através dessa força possa ser trazida para a nossa vida e ativada a energia da graça, e que ocorra a manifestação de milagres nas nossas vidas. Reiki dos anjos. Eu peço aos anjos para ativarem a energia do Reiki dos anjos, rogando e invocando a energia dos 7 arcanjos, dos 7 mestres, dos 7 raios cósmicos, das 7 cores do arco-íris, para que através da canalização do Reiki dos anjos possam equilibrar toda a energia vital dos nossos corpos. Que todos nós possamos ter a energia vital dos nossos corpos equilibrada, vitalizada, harmonizada. Plugue energético. Eu peço aos anjos neste momento para trazerem e levantarem e retirarem e desplugarem todos os plugs energéticos que possam existir em nós, todos os plugs energéticos que nós possamos ter e que estão nos aprisionando no medo de errar e no perfeccionismo. Plug biológico. Peço aos anjos para trazerem nesse momento e liberarem todos os plugs biológicos que cada um de nós aqui da jornada da libertação possa ter, que nos aprisiona aos temas em tratamento, levantando, retirando, desconectando todos os plugs biológicos que fazem com que a gente fique preso no perfeccionismo e no medo de errar. Mais algum tema? Não? Podemos encerrar então os tratamentos? Sim. Então, qual é o próximo portal? Leis divinas? Eita, vamos lá então. Vamos ativando neste momento, pedindo aos anjos para ativarem o portal das leis divinas, para que saiam as leis necessárias para potencializar o atendimento de hoje para o grupo da Jornada da Libertação. Primeira lei, lei da polaridade. Neste momento, eu peço aos anjos para ativarem a lei da polaridade, mudando o polo magnético de tudo que nos cerca, de tudo que cerca a egrégora da Jornada da Libertação, nos desconectando de energias magnéticas de baixa vibração que atrapalham a nossa vida. Próxima lei, lei da transmutação. Peço aos anjos para ativarem a lei da transmutação, transmutando nesse momento todo e qualquer estado de inconsciência em uma consciência superior,
transmutando tudo que é carga negativa, energia negativa, seres negativos, em cargas, energias e seres positivos, transmutando pensamentos, sentimentos, emoções e criando assim um ambiente de harmonia para todos nós. Próxima lei. Lei do amor. Neste momento, eu peço aos anjos para ativarem a lei do amor, para que todos nós possamos permitir que o amor transborde de nossos corações e em nossa vida, permitindo também que a gente volte a viver sendo a manifestação da nossa essência amorosa. O amor é o caminho, o amor é a cura de tudo. Inclusive, pelo amor, pelo transbordar do amor, a gente perde o medo de errar. E perde essa necessidade de ser perfeito, perfeita em tudo que faz. A gente simplesmente ama e se permite ser amado exatamente do jeitinho que a gente é. Lei da cura divina. Eu peço aos anjos que ativem a lei da cura divina, trazendo toda a energia de cura a todos os integrantes do grupo, para que todos nós possamos ser curados de todas as prisões que nos limitam e que nos fazem criar uma realidade de procrastinação, desculpa, de perfeccionismo e medo de errar. Aí eu não tenho medo de errar, tá vendo? Eu erro e pronto, peço desculpa e conserto, é sobre isso. É que foi muita procrastinação ontem, né? E, e a gente fica quase 2 horas trabalhando numa mesa, falando de um assunto. Daí, quando você vai fazer outra mesa, o assunto volta, né? Faz parte. Mas, como nada é por acaso, a gente trabalha uma procrastinação aqui também. É sobre isso, a gente vai trabalhando o que se requer. Não excluímos nada, aqui a gente só inclui. Lei da coragem necessária, né? Necessária. Onde tem medo, a gente precisa ativar a coragem. Não dá para eliminar o medo, mas com coragem a gente vai com medo mesmo. Então, ativando a lei da coragem, trazendo força e coragem, para que todos nós possamos reconhecer a nossa capacidade de fazer e realizar qualquer coisa. Não precisa estar perfeito, não precisa ter medo, só faz. A experiência de fazer é grandiosa. Quando a gente faz algo que a gente estava demorando a fazer com medo de errar ou pelo perfeccionismo, a gente sente uma libertação gigante. Lei do espaço contíguo. Peço aos anjos para ativarem a lei do espaço contíguo, para que todos nós possamos preencher todos os espaços vazios da nossa alma. E que ao preencher todos os espaços vazios da nossa alma, a gente consiga novamente nos preencher da nossa própria energia. É da nossa energia que a gente precisa, da de mais ninguém. Lei do corte aqui. Nesse momento, eu peço aos anjos para ativarem a lei do corte aqui,
cortando todo o que negativo projetado por qualquer pessoa e que possa estar prejudicando todos nós do grupo Jornada da Libertação, permitindo que nós tenhamos a liberação de toda essa energia aqui negativa projetada em nós. Liberando toda a energia aqui projetada. A energia aqui é a energia pessoal, tá? Sabe, o Reiki. Rei é a energia cósmica universal. Ki é a nossa energia, é a energia do ser. Então, toda energia aqui projetada é o quê? Energia negativa projetada de outras pessoas para nós. Quando a gente ativa essa lei, a gente corta o que negativo projetado por outra pessoa que esteja prejudicando a nossa vida. A gente corta e devolve para cada um que é de cada um. Simples assim. Podemos finalizar o portal das leis divinas? Sim, perfeito. Qual é o próximo portal a ser trabalhado? Portal do aprisionamento. Vamos pedindo aos anjos para ativarem o portal do aprisionamento, para que a gente possa percorrer todos os subportais necessários para cortar todas as correntes que vão nos ajudar a divorciar do perfeccionismo e do medo de errar. Está chamando para o primeiro portal, portal das prisões. Ativando o portal das prisões, para que a gente possa se libertar de todas as prisões que estão nos mantendo no perfeccionismo e no medo de errar. Todas as prisões que não são contribuição para a nossa vida. Já está chamando o primeiro aqui, padrões familiares. Toda energia, toda corrente, todo laço, toda amarra de padrões familiares que estão nos aprisionando numa realidade de perfeccionismo e medo de errar. Todos os padrões familiares de perfeccionismo e medo de errar que a gente está mimetizando, que a gente está repetindo, reproduzindo para pertencer à nossa família. Não, porque isso é de família, perfeccionismo é de família, todo mundo sempre foi perfeccionista. Sério? Sério? Verdade? Que você precisa ser perfeccionista, paralisar sua vida e se prejudicar para honrar os padrões familiares, para poder dizer: olha, isso é de família? Libera tudo isso agora. Eu peço aos anjos que cortem, quebrem, queimem, desvinculem, desintegrem e carbonizem tudo isso agora. Liberando todos esses padrões familiares que não nos servem mais. Ok. Bens materiais. Todas as prisões de bens materiais, todas as correntes que nos aprisionam a bens materiais. E todo apego a bens materiais que fazem com que a gente crie uma realidade de limitação, de perfeccionismo e medo de errar. Porque a gente tem medo de errar e de perder aquilo que a gente considera que é nós. Será que é nós? Ou nada é nosso de verdade? Tudo está aqui para nos servir, para que possamos usufruir, mas nada é verdadeiramente nosso. Quanta possessividade! Toda possessividade que faz a gente ter medo de errar, por medo de perder, todo apego. Libera tudo isso agora. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Hum. Luto. Toda energia de luto
que está nos aprisionando numa realidade de não contribuição, de não avanço, de não caminhar, todo medo de errar, que vem de algum luto, porque luto é perda. Luto é perda, perda de pessoas, perda de projetos, perda de oportunidade, perda de lugares, perda de bens. Quantas vezes a gente entra em luto porque perdeu alguma coisa? Não é só pessoas. Às vezes a perda de uma chance com algo nos faz entrar em processo de luto. Então, todos os processos de luto que nos aprisionam numa realidade de medo, especialmente o medo de errar, e de perfeccionismo, quando a gente passa a exigir demais de nós mesmos. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Eu peço aos anjos que cortem, quebrem, queimem e desvinculem. Desintegrem e carbonizem nesse momento. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Tudo isso agora. Isso, vai liberando essa energia. Libera essa energia. Ancestralidade. Da mesma forma que a gente trabalhou padrões familiares, aqui tem os padrões da nossa ancestralidade. E esses padrões da ancestralidade, eles não ficam só na nossa programação mental, como os padrões familiares, mas eles estão também no nosso DNA. Eles estão lá, no nosso DNA, que é o nosso código de formação, porque traz o código de toda uma ancestralidade. E tudo que foi vivido pelos nossos ancestrais e ficou marcado de alguma forma, vai passando de geração em geração e está em nós também. Então, todos os padrões de perfeccionismo e todos os padrões de medo, especialmente medo de errar, eu peço aos anjos que cortem, quebrem, queimem, desvinculem, desintegrem, carbonizem, cortem, quebrem, queimem, desvinculem, desintegrem, carbonizem. Retirem, retirem do nosso DNA, limpem, liberem e transmutem toda a energia que está vibrando no nosso DNA, que veio da nossa ancestralidade, mas que não é positiva, não é contribuição para a nossa vida. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Resistência a mudanças, todas as correntes que nos aprisionam numa realidade de resistência a mudanças. Toda a resistência a mudanças que a gente tem e que faz com que a gente não faça nada se não esteja perfeito. E faz com que a gente tenha medo de errar, porque a gente tem medo da mudança. A mudança é o novo, é o desconhecido. E a gente tem medo de, ao tentar ir para o novo, para o desconhecido, deixar que a mudança venha, a gente erre e tem que recomeçar ou tem que voltar para o estado anterior. Então, toda a resistência à mudança que tem limitado a nossa vida, corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Toda a resistência à mudança que faz com que a gente não abra espaço para o novo, para o grandioso, para o milagre, para a bênção, para o extraordinário. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Toda energia de encantamento, toda prisão de encantamento, de tudo aquilo que a gente já se encantou e paralisou a nossa vida ali naquele momento de encanto. Tudo que nos encantou e fez com que a gente seguisse encantado. E esse encantamento nos fizesse vibrar com medo de errar, no medo de errar ou no perfeccionismo. Tudo aquilo que a gente já viu na vida e que nos encantou, porque era uma perfeição no nosso ponto de vista. E aí a gente começou a reproduzir esse padrão de querer ser perfeito também.
Que loucura isso, né? Às vezes a gente se depara com certas pessoas ou com certas situações e a gente tem uma visão distorcida, nem conhece tanto a fundo e acha que aquilo é perfeito, que aquela pessoa é perfeita. E daí a gente se encanta por aquela situação, por aquela pessoa. E de tamanho encantamento, a gente quer ser igual. A gente quer fazer igual. E fica na ilusão do perfeccionismo. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Toda energia de encantamento que está nos limitando. Vidas passadas. Já liberamos os padrões familiares, os padrões da nossa ancestralidade, daqueles que vieram antes de nós. E agora vamos libertar as prisões das vidas passadas, tudo que a gente já viveu na nossa existência. Todos os corpos, tempos, vidas, dimensões, momentos, lugares que a nossa consciência já ocupou em algum momento e que traz resquícios, lembranças, memórias de perfeccionismo e medo de errar. Todo desequilíbrio nas nossas vidas passadas, todo desajuste nas nossas personalidades passadas. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Isso. Vai liberando isso. Deixa sair. Vai liberando tudo isso agora. Liberando, liberando. Vamos trazendo harmonia, despolarizando todas as personalidades passadas em desajuste. Trazendo harmonia para tudo isso agora. Isso. Podemos finalizar o portal das prisões? Sim. Qual o próximo portal? Portal da boca. Botei uma pedra maior que a boca. Às vezes a gente não fala para a pessoa, "Ó, você tem uma língua maior que a boca, né?" Esse portal é mais ou menos sobre isso. É para a gente quebrar as correntes que a gente aprisionou a nossa boca de todas as vezes que a gente teve uma língua maior que a boca, sabe? Quando a língua não coube na boca e a gente falou que não devia falar, se comprometeu com o que não devia se comprometer. Então, e essa pedra aqui, essa jaspe que está agora no portal, ela parece uma língua de tão comprida, olha lá. Eita. Então vamos abrindo, ativando aqui o portal de aprisionamento da boca, para que a gente quebre todas as correntes dos momentos que a nossa língua foi maior que a nossa boca e que está reverberando até hoje na nossa existência, no nosso caminhar, trazendo limitação, fazendo com que a gente paralise por medo de errar e por perfeccionismo. Qual que é a primeira ferramenta? Compromisso? Sim. Então vamos pedindo aos anjos agora para quebrarem todas as correntes de compromisso, todos os compromissos que saíram da nossa boca. Todas as vezes que nos comprometemos com alguém ou que se comprometeram com a gente. E nisso, a gente não fez com medo de errar, ou a gente não fez porque não estava perfeito, e ficamos com esse compromisso pendente aqui hoje. Estamos atravancando a nossa vida por conta de compromissos passados. Quais são os compromissos que você já assumiu e depois sumiu? Quais os compromissos que nós não conseguimos cumprir ou que cumprimos pela metade? Quais os compromissos que fizeram com a gente e que estão nos vinculando a situações e pessoas até hoje? E criando uma realidade de limitação, corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Praga. Peço aos anjos para quebrarem todas as correntes de praga, toda praga que possa estar vibrando no nosso campo,
porque jogaram uma praga na gente, ou porque a gente jogou praga em alguém. Todas as vezes que a gente praguejou para nós mesmos no espelho, praguejou os nossos planos, praguejou os nossos sonhos, praguejou os nossos projetos. E com isso, nos aprisionou ainda mais numa realidade de perfeccionismo e medo de errar. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. 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 Promessas. Eita, quantas vezes a gente promete. Sabe de uma coisa? Nesse movimento de despertar, de expansão da consciência, de autoconhecimento, de estudar energia, frequência e vibração, que a gente aprende o poder da palavra. A gente começa a tomar cuidado com essas questões que podem aprisionar a nossa boca, porque promessas, compromissos, pragas, juras, acusações, maldições, votos, pactos, contratos, julgamento, tudo isso tem muito poder. E às vezes a gente usa isso no dia a dia, fala como se não tivesse efeito nenhum. E depois tem que vir para a mesa do divórcio energético, ó, tem que entrar na jornada da libertação para conseguir se livrar disso tudo que ficou aprisionando em nós, aprisionado em nós. Então, todas as promessas que nós já fizemos, todas as promessas que ainda fazemos, eu prometo que isso, eu prometo que aquilo, eu te prometo, promete para mim? Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza, tudo isso agora. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. E aquelas promessas que a gente faz, né? Eu prometo não fazer mais isso se isso acontecer. Além de tudo, a gente faz chantagem, né? Chantagem com Deus, chantagem com o santo. Se isso acontecer, eu prometo que eu não faço mais isso. Ou já faz a promessa e deixa de fazer aquilo que a gente gosta muito para obter alguma graça? Será? Será que é esse o caminho? Fazer troca? Fazer chantagem? Ser de luz faz troca? Aceita chantagem? Será? Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Juras, juramentos, né? Quantos juramentos? Eu juro por Deus, eu juro por mim, eu juro pela minha irmã. Às vezes a gente jura até por quem já morreu. Jura por você, né? Vai ficar jurando pelos outros, além de tudo. Não envolve ninguém aí nas suas bagunças. Ai, ai. A gente ainda jura por Deus, coitado de Deus. Todas as vezes que a gente jurou algo para alguém, corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Todas as juras que nos vinculam a pessoas, a situações, a uma realidade de medo de errar e de perfeccionismo. Porque eu jurei que eu ia ser a melhor, eu jurei que eu ia dar tudo de mim, eu jurei que eu ia ser perfeita, eu jurei que eu não ia errar. E daí, deu no que deu. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Eita, senta que lá vem história, acusações. Tá saindo tudo por aqui. Vamos pedindo aos anjos para quebrarem todas as correntes de acusações, de todas as vezes que fomos acusados ou acusamos alguém, todas as vezes que nos colocamos no lugar de acusadores, ao invés de termos empatia, compreensão, aceitação, e que apontamos os dedos e acusamos sem dó nem piedade. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza toda energia de acusação. Maldições. Vamos pedindo aos anjos, desde já, para cortar toda energia de maldições que possa haver no nosso campo, toda maldição que nós lançamos contra alguém, todas as vezes que maldizemos alguém, ou toda maldição que lançaram contra nós, toda maledicência.
todo o mal que estão projetando em nós. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Eita, boquinha nervosa, ó. Tá bem aprisionadinha, né? É um recado da mesa aqui, né? Presta atenção no que tu fala. Vamos prestar mais atenção no que a gente fala. Olha como o que a gente fala tem poder. Depois a gente fica aprisionado aí nessa realidade limitada e não sabe por quê. Peça aos anjos que cortem, quebrem, queimem e desvinculem todos os votos. Voto de pobreza, voto de castidade, voto de lealdade, voto de fidelidade, voto de amor. Todo tipo de voto que a gente já fez e que está preso ainda em nós, aprisionando nossa boca, impedindo a gente de ter sucesso na vida, se libertar do medo, do medo de errar, do perfeccionismo. Podemos libertar tudo isso agora, soltar, deixar ir, transmutar, sim. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Eita, nos livramos aqui. Acabou? Podemos finalizar? Sim. Qual que é o próximo portal dos relacionamentos? Pausa para a água. Se puderem, bebam uma água. Não só uma, né? Várias águas. Ativando o portal de aprisionamento dos relacionamentos. Ativando o portal, ativando o portal, ativando o portal. Já tá pedindo aqui. Relações familiares. Todo o aprisionamento das nossas relações familiares que interferem em todos os nossos outros relacionamentos e vem aprisionando a gente numa realidade de perfeccionismo e medo de errar. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Cortando, quebrando, queimando, desvinculando, soltando, liberando, transmutando. Traições. Todas as correntes de traição. Toda traição dos nossos relacionamentos, das nossas relações, todas as vezes que traímos ou fomos traídos. E com isso, por ter errado uma vez, a gente fica com medo de errar novamente e paralisa. Todo o medo de errar e todo o perfeccionismo que vem dessas correntes de traições. Eu peço aos anjos que cortem, quebrem, queimem, desvinculem, desintegrem, carbonizem tudo isso agora. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Isso, vai liberando. Essa energia forte aqui, ó. O pêndulo chega a estar pesado. E jogando de um lado para o outro e pesando aqui na mão. Vai limpando toda essa energia que possa existir. Desempoderamento. Todas as correntes, as amarras de desempoderamento em nossos relacionamentos
Em primeiro lugar, em nossa relação com a gente mesmo, todo desempoderamento que a gente se submete, quando a gente se critica, se julga, não se perdoa, quando a gente não se aceita como a gente é, quando a gente não reconhece o nosso valor, não se prioriza, não sabe dos nossos potenciais, todo desempoderamento que a gente mesma se causa e se acorrenta e não age com medo de errar ou sendo perfeccionista demais, porque a gente não confia na nossa capacidade de fazer bem feito sem precisar ser perfeito. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Vitimismo. Eita, pedrinha no sapato que é esse vitimismo, hein? Hoje de manhã, no Desperta Comigo, nós refletimos sobre isso. A mensagem trouxe esse lugar de vítima, esse comportamento de vitimismo, de coitadismo, e como isso está conectado com o nosso desempoderamento, com a gente não assumir o lugar de protagonista da nossa história, né? Foi muito legal. Eu recomendo, hein? Não é porque era eu que estava lá no Desperta Comigo, mas foi muito boa a live de hoje. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir. Peça aos anjos neste momento que cortem, que afastem de nós toda essa energia de vitimismo, para que a gente saia do vitimismo e assuma o nosso lugar no palco da vida, sem ficar com essa de querer ser perfeito ou sem fazer por medo de errar. Por que o medo de errar te paralisa? Você tem medo de desagradar alguém? Medo do julgamento? Ou de ser uma vítima fácil? Olha, aquele que errou, aquela que errou. Ah, larga disso. Anjos, cortem, quebrem, queimem, desvinculem, desintegrem, carbonizem toda energia de vitimismo que possa estar nos aprisionando numa realidade de limitação, de perfeccionismo e medo de errar. Todo o vitimismo nas nossas relações. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Estresse. Todo estresse que a gente passa nos nossos relacionamentos, lembrando que são os relacionamentos com a gente mesmo e com os outros. Não importa relacionamentos afetivos, familiares, profissionais, pessoais, ou com a gente mesmo, aquela relação que a gente tem com a gente no dia a dia. Todo estresse que a gente vem se causando ou causando aos outros, ou todo estresse que os outros nos causam, e esse estresse está nos aprisionando em ainda mais medo de errar e perfeccionismo, a gente está tão estressado que a gente nem faz, porque se a gente errar, a gente sabe que vai ficar mais estressado ainda. Ah, não, então eu nem vou fazer. Todo estresse que está segurando a gente. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Controle. Toda energia de controle. Ah, eu quero controlar para que seja perfeito, para que seja do jeito que eu decidi, do jeito que eu escolhi, do jeito que eu planejei, porque senão não vai ficar perfeito. Eu vou controlar tudo isso, porque só sob o meu controle vai ficar perfeito. Se eu perder o controle, eu erro e eu tenho medo de errar. Olha como reverbera, né? O que acontece se eu soltar o controle? E se eu errar? E se não sair perfeito? Como seria experimentar soltar o controle? E saber que as coisas vão acontecer com ou sem você. E que não precisa estar perfeito, precisa estar feito. E às vezes, com essa ânsia de controle, a gente deixa de fazer. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza todo excesso de controle. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza toda energia de controle. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Isso.
Amizades tóxicas. Todas as relações tóxicas, todas as amizades tóxicas, todos os lugares tóxicos que a gente vem se submetendo, muitas vezes sem perceber que é tóxico, mas que essa toxicidade está nos envenenando e nos fazendo cada vez mais paralisar pelo perfeccionismo e pelo medo de errar. Toda toxicidade que nos prende numa realidade de paralisia, de limitação. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Limpando, alinhando tudo isso. Ajustando. Podemos finalizar o portal de aprisionamento dos relacionamentos, sim. Qual que é o próximo portal? Opa, peraí que tá escapando. A mão chega a dar cãibra, tem hora. A gente fica tanto tempo numa mesma posição que os dedos começam a ficar duros. Próximo portal. Casa. Estava em dúvida se estava chamando para casa ou para o trabalho. Era para casa. Falou, hora de ir para casa. Então vamos para casa, vamos limpar a casa, vamos trabalhar a casa, vamos liberar a casa. Porque libertando o que está aprisionando a nossa casa, a gente se liberta também. Libertando o que está aprisionando o nosso trabalho, nosso coração, nossa mente, nossa boca, nossos relacionamentos, nossa casa. A gente vai se libertando de todas essas prisões, de todas essas amarras que não está deixando a gente andar para frente. Vai abrindo esse portal da casa, abrindo, 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 ativando, ativando. Qual é a primeira corrente a ser trabalhada? Das visitas. Eita! E não é que é? Ai, toda energia de visitas aprisionada na nossa casa, que está fazendo a gente perpetuar uma realidade de medo de errar e de perfeccionismo. Por quê? Por que medo de errar e perfeccionismo? Para agradar as visitas? Todas as correntes energéticas, da energia de visitas, que estão impedindo a gente de construir uma nova realidade. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Impressão magnética. Ai, caiu. Toda impressão magnética que está na nossa casa nesse momento, toda energia dessas impressões magnéticas que estão influenciando o nosso comportamento. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Toda impressão magnética de perfeccionismo e medo de errar. Toda impressão magnética que está colocando na nossa casa energias que estão nos aprisionando numa realidade de limitação, de paralisação, de estagnação por medo. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Por autocobrança. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza.
espíritos. Toda energia espiritual vibrando na nossa casa, que não seja contribuição, corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Toda energia de espíritos, encarnados ou desencarnados, que estejam atuando na energia da nossa casa e impedindo que a gente se livre do perfeccionismo e do medo de errar. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Toda influência espiritual que nos faz continuar agindo nos mesmos padrões limitantes de perfeccionismo e medo de errar. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. E vai liberando tudo isso agora, soltando as correntes. Demônios. Pode parecer meio pesada, né, a palavra, mas nada mais é do que seres de baixa vibração, seres que estão nas trevas, né? Mais do que baixa vibração, são seres trevosos que ainda estão presos na vingança, em devolver o mal, em fazer o mal, em prejudicar. Então, que a gente possa orar por esses irmãozinhos que se desviaram do caminho da luz, que é o que a gente busca o tempo todo, e que por isso estão em nossas casas, estão vindo até nós para tentar desestabilizar a nossa estrutura, para tentar fazer com que a gente não alcance o sucesso, a vitória que a gente deseja, porque em algum momento eles cruzaram o nosso caminho e não foram com a nossa cara. Então, ó, corta, quebra, queima, desvincula. Desintegra e carboniza, corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza, corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza, corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza toda energia de demônios, de seres das trevas que estão impregnadas nas nossas casas. Corta tudo isso agora, limpando, recolhendo todos os seres desalinhados das leis crísticas, que a equipe espiritual, do mentor da nossa casa, a egrégora que cuida da nossa casa, essa egrégora de luz e amor, passe e recolha todos os seres, espíritos, demônios que possam estar em nossas casas, impedindo a gente de fazer as coisas com mais facilidade, de agir em direção aos nossos sonhos. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Qual que é o próximo portal? Aprisionamento do cérebro. Peço aos anjos que ativem o portal de aprisionamento do cérebro para a gente quebrar todas as correntes que estão aprisionando a nossa mente, fazendo com que a nossa mente nos mantenha buscando o perfeccionismo e paralisando a gente com medo de errar. Quanto mais perfeccionistas, mais medo de errar. Quanto mais medo de errar, mais perfeccionista. É um círculo vicioso isso. Uma coisa está estritamente ligada à outra. Qual que é a primeira energia aqui? Dependência emocional. Todo perfeccionismo ou medo de errar que vem da dependência emocional. Toda dependência emocional que aprisiona o nosso cérebro e por isso a gente não age se não tiver perfeito e a gente não age por medo de errar. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza, limpando toda a dependência emocional que possa existir no nosso campo, toda atitude por dependência, toda fala por dependência, todo comportamento por dependência. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Caminhos neurais viciados. Neste momento, eu peço aos anjos para quebrarem todas as correntes de caminhos neurais viciados, limpando todos esses caminhos neurais viciados, levando eles para o seu estado perfeito, de origem, limpos.
Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. E vai limpando, soltando, retirando todos os caminhos neurais viciados para que sejam feitos novos caminhos, caminhos que elevam. Programas mentais limitantes. Isso também é uma energia que aprisiona muito o nosso cérebro, né? As crenças limitantes, as limitações que a gente se coloca, ou que a gente aprendeu desse jeito, programações que a gente recebeu desde o nosso nascimento, desde dentro da barriga da nossa mãe, que isso funciona, isso não funciona, isso é assim, isso é assado, isso é verdade, isso é mentira, isso a gente pode, isso não pode, isso é possível, isso é impossível. Todas essas conclusões que limitam, porque toda conclusão é uma limitação. Como seria se nós não concluíssemos mais nada? O que se requer para que a gente se conecte às infinitas possibilidades e não só ao sim ou ao não, ao certo ou ao errado, ao possível ou ao impossível, mas entendendo que no meio de tudo isso existem infinitas possibilidades. E que, como eu já disse, nada é exatamente do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente acha que tem que ser. Mas isso é o melhor de tudo. Então, corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza todos os programas mentais limitantes, desprogramando e atualizando para uma nova realidade de expansão. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todos esses programas mentais limitantes que não nos levam a nada, todas as crenças mentirosas que a gente acreditou ao longo da vida e que estão aprisionando a nossa mente e o nosso cérebro. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Pensamentos repetitivos obsessivos. Todos os pensamentos repetitivos obsessivos que a gente vem nutrindo na nossa mente, deixando que eles nos levem e se perpetuem, e se multipliquem, e fiquem horas e horas e horas trabalhando no nosso cérebro, acorrentando a nossa mente numa realidade de limitação, fazendo com que a gente exija a perfeição da gente mesmo, seja perfeccionista, ou então que a gente paralise e não faça mais nada com medo de errar. Todo pensamento repetitivo ou obsessivo que está travando a sua vida, travando a construção da sua nova realidade. Todo pensamento repetitivo obsessivo que está, na verdade, atraindo aquilo que você menos deseja para a sua vida. Peça aos anjos que cortem, quebrem, queimem, desvinculem, desintegrem e carbonizem. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Podemos finalizar a mesa. Oh, tá tremendo. Podemos finalizar a mesa de aprisionamento do cérebro? Sim. Continua respirando profundamente. Se você está muito tempo na mesma posição, se permita espreguiçar. Alonga o seu corpo. Isso. Sente o seu corpo se alongando, se esticando. Olha que sensação boa. Vamos lá, mais alguma ferramenta? Qual que é o portal que a gente vai agora, Pêndulo? Aprisionamento do trabalho? Sim! Abrindo o portal de aprisionamento do trabalho, abrindo, ativando esse portal, para que a gente possa navegar pelas correntes aqui e quebrando todas elas, todas as que necessitem ser quebradas a partir de agora. Ativando o portal, ativando o portal, ativando o portal, ativando o portal, ativando o portal. Primeira corrente. Medo. Todo medo que a gente vem nutrindo na nossa vida e que faz com que a gente tenha medo de errar também, além de tantos outros.
Medo do que vai acontecer se a gente errar, se a gente fracassar, se a gente não acertar, se a gente tropeçar. Todo o medo que nos mantém aprisionados no nosso trabalho, porque a gente tem medo de ficar sem o trabalho. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Todo medo de errar no trabalho, todo medo de não fazer direito, todo medo de fracassar, de se frustrar, todo perfeccionismo que por medo de errar a gente vem se exigindo no nosso ambiente de trabalho. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Continua liberando, limpando essa energia de medo. Teve uma vez, numa época, ano passado, que a gente fez o Desprogramando Limites do Medo, que é uma jornada de 30 dias que eu trabalho com a desprogramação neurobiológica, que é justamente para atacar essas crenças limitantes que a gente tem. E foi depois de uma semana que veio para mim uma percepção muito grande de que o medo é a raiz de quase todos os males na nossa vida. Quanta coisa a gente deixa de fazer ou a gente faz por medo. E a gente tem medo de quase tudo em proporções diferentes. Então, a gente trabalhou durante 30 dias vários medos e foi tão libertador, né? É uma energia que pesa mais. Então, corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza todo esse medo que a gente possa ter. Escassez. Todas as correntes de escassez que estão aprisionando o nosso trabalho, nos aprisionando no nosso trabalho, que a gente tem medo que falte, porque a gente acha que sempre é pouco. Toda a escassez conectada ao perfeccionismo. Escassez de nós mesmos, escassez dos nossos valores, escassez dos nossos poderes, que fazem com que a gente ache que nunca está bom o suficiente e fique buscando um perfeccionismo irrealista, porque a gente está escasso do nosso valor, de tudo que a gente faz. Todo esse sentimento, esse comportamento de escassez. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Tudo isso agora. Toda escassez que a gente está vibrando na nossa vida, no nosso trabalho, que a gente está entregando menos do que pode entregar por medo de errar. É bem por aí. Insatisfação. Toda energia de insatisfação que nos aprisiona no nosso trabalho. Toda insatisfação porque a gente, por perfeccionismo e medo de errar, a gente não faz. E quando a gente não faz, a gente fica insatisfeito. E quanto mais insatisfeito a gente fica, mais a gente quer atingir a perfeição e menos a gente faz com medo de errar, porque ainda não está perfeito. E daí a gente entra nesse ciclo, nesse looping infinito de insatisfação, perfeccionismo, medo de errar. Insatisfação, perfeccionismo, medo de errar. Eu quero tudo perfeito. Se não está perfeito, eu não faço com medo de errar. Se eu não faço com medo de errar, eu não me satisfaço com o que eu faço, porque eu quero mais perfeito. Ah, até cansou de falar. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza toda insatisfação com nós mesmos, com o nosso trabalho, com o trabalho dos outros, toda insatisfação quando a gente não atinge a perfeição, toda insatisfação por não agir por medo de errar. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. E vai limpando, vai soltando, vai se libertando de toda a insatisfação. Podemos finalizar o portal do trabalho, sim. Mais algum portal? Não? Mais alguma ferramenta? Espera aí.
Pêndulo, mais alguma ferramenta? Qual o próximo portal? Cara, é muito perfeito, né? É do coração? Sim, agora sim, agora sim. A gente tem que se entender, né? Não pode aqui não se entender, por favor. Ativando o portal de aprisionamento do coração, ativando o portal de aprisionamento do coração, para que mais uma vez a gente possa trabalhar em todos os sentimentos que estão aí alojados em nosso coração, que fizeram morada em nosso coração, e especialmente nos libertar de tudo que é negativo, de tudo que aperta, que aprisiona, que acorrenta, para que a gente possa escolher só o que é leve, só o que é bom. Primeira energia. Vingança. Toda corrente de vingança, todo comportamento de vingança, todo pensamento de vingança, todo sentimento de vingança que está aprisionando, acorrentando o nosso coração. Eu peço aos anjos que cortem, quebrem, queimem, desvinculem, desintegrem, carbonizem toda essa energia negativa da vingança que nos envenena. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. A gente não faz porque não está perfeito. A gente não faz com medo de errar e depois quer se vingar de quem? De quem fez o que a gente não fez? Ah, não, né? Apego. Toda energia de apego que aprisiona, corrente o nosso coração. Lembrando que apego é sempre corrente. Porque tudo aquilo com que a gente se apega, a gente se agarra àquilo, a gente se acorrenta àquilo e fica lá grudado. E tudo que está grudado na gente para tirar, o que acontece? Dói. Sim, porque se nada é nosso, tudo está de passagem, tudo está só emprestado, em algum momento a gente vai ter que devolver, e se a gente estiver grudado, agarrado àquilo, vai doer. Então, para que apego? Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. 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 Toda mágoa que está presa no nosso coração, solta essa água, deixa fluir para fora de você aquilo que não te pertence, deixa fluir para fora de você aquilo que não te faz bem, deixa fluir para fora de você todo o veneno que você está bebendo, que você está mantendo no seu coração. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza toda mágoa, toda energia de mágoa presa no seu coração, das vezes que você magoou alguém ou foi magoado. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Toda mágoa que está presa aí no seu coração, te trazendo cada vez mais conexão com medo de errar. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Culpa. Quem nunca carregou uma culpa que atire a primeira pedra. Quais as culpas que a gente está carregando, quais as culpas que a gente está colocando nas costas ou quais as culpas que a gente está jogando no outro. Não existem culpados, somos todos responsáveis. Assuma a responsabilidade da sua vida. Cuida da sua vida e solta a culpa. Você fez o melhor que você podia com a consciência que você tinha. Solta os culpados, ninguém é culpado de nada, cada um faz o melhor que pode com aquilo que tem naquele momento e está tudo bem. Carregar culpa ou culpados não vai ajudar ninguém, só vai deixar mais pesado.
quando a gente culpa o outro, a gente tira a responsabilidade das nossas costas. E a única coisa que a gente tem que trazer nas nossas costas é a nossa responsabilidade em fazer, em mudar, em acontecer, em viver, em transformar. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza toda essa energia de culpa. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Toda a culpa que a gente está carregando, culpa pelos outros, culpa por nós, culpa nossa. Todos os culpados e culpas que a gente carrega, corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza toda a culpa que aprisiona o seu coração. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Ódio. Eita, que ódio é uma emoção que impulsiona, né? Raiva, na verdade, a raiva, né? O ódio é muito excesso. Às vezes é preciso um pouquinho de raiva para a gente fazer alguma coisa e sair do lugar, né? Porque se a gente fica ali, a raiva ela ajuda a ter uma energia de ação, sabe? É uma motivação para agir. Depois tem que sair dela, mas às vezes é necessária. Mas o ódio não leva a nada. O ódio é muito forte. O ódio só envenena. O ódio só nos faz mal. Porque ódio é falta de amor. O ódio não é o oposto do amor. Ah, ou eu te amo ou eu te odeio. Não. O ódio é falta de amor. Então, eu peço aos anjos neste momento que limpem o nosso coração de todo ódio que possa estar aí aprisionando o nosso coração. Ódio por nós mesmos, ódio por alguma situação, ódio por alguém. Toda essa energia que envenena o nosso coração. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. 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 Isso, vai limpando, liberando, soltando todo e qualquer sintoma, sentimento, emoção, sensação de ódio que possa estar vibrando aí em você. Podemos encerrar o portal do coração? Sim. Mais alguma ferramenta aqui? Não? Então podemos encerrar esse portal? Na grande verdade, vamos perguntar aqui, porque já trabalhamos todos os portais. Mais alguma ferramenta hoje? Não. Podemos encerrar a entrega dessa mesa? Sim. Tudo foi entregue conforme necessário, conforme a necessidade de permissão de todos os participantes. Ó, o pêndulo está dizendo um sim com S maiúsculo. Então, eu pergunto quantos por cento o trabalho dessa mesa foi efetivo? 100%. E quantas mesas são recomendadas de serem entregues aos participantes para deixar esse trabalho ainda mais poderoso? 30 mesas. Haja mesa para libertar a gente do perfeccionismo e do medo de errar, não é? Então, neste momento, eu peço aos anjos que abram a linha do tempo de cada um dos integrantes da Jornada da Libertação e façam a entrega dessas 30 mesas no tempo, dimensão, local necessários e permitidos, de acordo com o orquestramento individual de cada um e com a permissão divina. Entregando as 30 mesas, entregando as 30 mesas. Todas as mesas foram entregues? Sim. Então, neste momento, eu peço aos anjos que ativem a lei do micro e macrocosmos, a lei da vibração empática, a lei das correspondências, a lei do uno e a lei da graça, porque com graça tudo é possível. Eu peço aos anjos que ativem a cura em estado de sono, para que todos nós, integrantes da jornada
da libertação, possamos continuar recebendo de cada um dos tratamentos, potencializando todos os cortes e quebras energéticas, ativando todas as leis necessárias e fazendo todos os tratamentos necessários durante toda a noite de hoje, na medida da necessidade de cada um e da permissão de cada um. Eu peço aos anjos agora que devolvam a energia dos integrantes do grupo que porventura estejam na mesa. Também peço que devolva para mim a minha energia que porventura esteja na mesa. E peço que façam uma limpeza profunda agora de todas as pedras e de toda a mesa, retirando impressões magnéticas que possam ter estado aqui, limpando todas as pedras, deixando nas pedras e na mesa só o que é das pedras e na mesa e devolvendo todas as outras energias para os seus locais de origem. Todas as pedras estão limpas? Sim. Podemos encerrar? Sim. Então, a partir desse momento, eu peço que você eleve os seus pensamentos novamente a Deus, a fonte criadora de tudo que há. Se conecte aos seus anjos da guarda, aos seus guias, mentores, seres de luz, amigos do plano espiritual que sempre nos auxiliam. E agradeça. Manifeste gratidão do seu jeito, da sua forma, com sentimento, com intenção. Manifeste gratidão pelo quarto dia de atendimento com a mesa do divórcio energético, nesse quarto dia da jornada da libertação, para que a gente possa receber a maior e melhor contribuição possível, aqui e agora. Gratidão aos nossos anjos da guarda que tanto nos auxiliaram, que estiveram presentes o tempo todo, nos amparando, intuindo, inspirando. Gratidão aos anjos da criação, pelo trabalho realizado, pelas entregas feitas, pela ativação das leis, pelos cortes e divórcios energéticos e pelos tratamentos aplicados em todo o grupo. Gratidão a você por se permitir, pela confiança, pela parceria, pela conexão. Vamos agradecendo. Está feito. Gratidão, gratidão, gratidão.